Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu uma palavra aos nossos corações, a qual se encontra no livro de Mateus, capítulo 2, o Santo Evangelho segundo Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 2, vamos estar lendo o versículo 8 até o versículo 12. Tem por tema os magos do Oriente. Diz assim: enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Glória ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O versículo 8 ao qual nós lemos vai nos dizer que os três magos do Oriente foram ao encontro de Jesus. Primeiramente procuraram a Herodes, onde havia de nascer, o rei dos judeus, o Salvador da eternidade, o Salvador da humanidade, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Herodes ali, sem saber explicar onde havia de nascer o menino, chamou ali escribas, sacerdotes do povo, e perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aleluia. Aí eles tiveram a resposta, que em Belém. Então Herodes, no versículo 8, vai dizer: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Aqui há um mistério nessa parte do tempo. Essa semana eu assisti um estudo sobre esta passagem. Deus revelou um mistério grande. Então Herodes perguntou: há quanto tempo vocês estão seguindo essa estrela? Mas vamos adiante. No versículo 8, Herodes disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achá-lo, me diz que é para mim ir adorar a ele também. E os três magos do Oriente foram em busca de Jesus Cristo. Aleluia. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Essa estrela guiou eles assim como a nuvem guiou o povo de Israel no deserto durante 40 anos. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo,
A nuvem de dia, perdão, e a coluna de fogo de noite guiava o povo de Israel em todo o tempo. E a estrela aqui, que representa o próprio Cristo, que é a estrela da manhã, ele guiou os 3 magos até ele próprio. Aleluia. Aleluia. Herodes falou isso acerca dele para dizer onde estava o menino para ele adorar, mas no seu coração ele tentava fazer mal a Jesus, matar o menino, matar o nosso Salvador. Mas Deus não deixa que ninguém frustre os seus planos. Jesus tinha uma missão a cumprir: morrer por mim e por você na cruz do Calvário, mas depois de grande, depois de adulto, não como criança. Deus sempre livra aqueles que é seu. Imagine o seu filho querido, em quem ele se compraz, em quem ele se alegra. Aleluia. Eles foram, a estrela repousou, aleluia, sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. Eles alegraram porque eles sabiam que eles iam ver o Filho de Deus. Que chegaram ao lugar onde o menino estava, aquele que havia de ser o rei de todos, aquele que todo joelho se dobrará perante ele. Aleluia. Aquele que toda língua confessará: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Rime canto na maná sobre a cai. Eis que estou voltando. Guardas o que tens para que não seja roubado. Conserta-te, põe a tua vida em ordem, irimico, nasce mianai. Porque os dias estão curtos, eu os abreviei. Para o bem dos santos, tirimique nefácia, aramacamaná sobre a cássia. Eu voltarei em breve para buscar aquele e aquela que é meu, o que é minha. Aleluia. 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 Se alegraram muito porque sabiam que iam encontrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia. E no versículo 11 vai dizer: e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Mas aqui fala que o menino estava na casa, numa casa. Aí muitos vão entrar em contradição. Muitos vão dizer: por que nos evangelhos de Lucas, de Marcos, vai dizer que ele nasceu numa manjedoura? E está correto, os evangelhos de Lucas e de Marcos. E aqui está dizendo que os magos encontrou ele numa casa, porque agora vou vos revelar o mistério. Quando Herodes perguntou acerca do tempo que eles tinham visto a estrela, os magos falaram para Jesus que foi mais ou menos 2 anos que eles estavam seguindo a estrela para chegar até Jesus. Então, nesse tempo, aqui já havia 2 anos que Jesus havia nascido. Por isso que Jesus estava numa casa e não estava mais na manjedoura, porque já havia se passado 2 anos. É o mesmo tempo que Herodes inquiriu acerca das crianças que ele matou em Belém. Ele disse: matai todas as crianças de 2 anos para baixo, segundo o tempo que ele havia perguntado aos magos. Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem. Aleluia. Então Herodes, versículo 16, vai dizer assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então Herodes sabia que já havia 2 anos que o rei dos judeus, que o rei dos reis havia nascido. Então os magos certamente passaram 2 anos viajando, seguindo essa estrela para chegar até Jesus. E muitos confundem, achando que aqui quando eles chegaram até Jesus, Jesus tinha acabado de nascer. Jesus era um recém-nascido. Não.
Jesus já tinha 2 anos. E foi isso que eu vi no estudo, que quando chegaram até a casa, Jesus já havia, ali 2 anos de nascido, ele já tinha 2 anos que ele estava em Belém. Aleluia. Por isso que ele estava em uma casa e não na manjedoura mais, né? E por isso que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Porque se Jesus fosse um recém-nascido, ele ia mandar matar de 6 meses para baixo, de 3 meses para baixo, de 2 meses para baixo. Mas Jesus já havia completado 2 anos, mais ou menos, de idade, que foi o tempo que eles começaram a seguir a estrela até chegar a Jesus, que foi 2 anos. Foi o tempo que Herodes perguntou a eles: há quanto tempo vocês estão seguindo a estrela? Eles disseram: há 2 anos, mais ou menos. Então Herodes falou: então vou mandar matar as crianças de 2 anos para baixo. Que Jesus já tinha 2 anos que havia nascido. Então Jesus realmente nasceu na manjedoura e aqui ele estava já se criando, né? Vamos dizer assim, em uma casa, já estava morando, já havia nascido na manjedoura e agora estava morando em Belém, em uma casa. Tanto que a Bíblia confirma que Jesus morou um certo tempo em Belém, depois foi para Nazaré, a cidade a qual ele levou o sobrenome desta cidade, né? Como seu sobrenome, Jesus Cristo de Nazaré. Mas primeiro ele morou um tempo em Belém, depois foi para Nazaré, onde ele cresceu na sua adolescência. Aleluia. Então os magos, quando viram que Jesus ele já tinha aproximadamente 2 anos de idade, quando encontraram com Jesus na casa onde Maria estava com ele, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas e mirras, ouro, incenso e mirra, perdão. Eles chegaram diante de Jesus e adoraram. Mesmo Jesus sendo uma criança de aproximadamente 2 anos, ele já era rei, ele já era Senhor. Tanto que quando Simeão pegou ele no colo, né, ele ainda recém-nascido, com pouco tempo de vida, disse: eis que meus olhos viram a promessa, eis que eu vejo o rei da humanidade nascer. Eis que agora, meu Senhor, pode me fazer descansar em paz, porque eu já vi a salvação de Israel. Os meus olhos viram a salvação de Israel. Jesus era uma criança, e ali Simeão já o adorou. Aleluia. E a Bíblia diz que a profetisa Ruda também, ou Uda, o adorou também, sendo ele ainda criança. Ficou maravilhada com ele. Então nós temos que adorar o Senhor em todo o tempo. Esses 3 magos nos ensinam a lição. Chegou diante do Senhor, adora. Eles adoraram com o que eles tinham de melhor. Ouro, incenso e mirra. O que nós temos de melhor é a nossa oração, é o nosso louvor, é nos derramar na presença dele. Se nós não temos riquezas para ofertar ao Senhor, a nossa oração é uma grande riqueza, o nosso louvor, o nosso choro diante dele. Nós estamos dando o nosso melhor. Aquela mulher pecadora chegou diante do Senhor, quebrou o vaso de perfume, derramou o perfume nos seus cabelos, nos seus pés. Ela quebrou um vaso de perfume caro, era o que ela tinha de melhor. Ela derramou sobre o Senhor, né? Chorou nos pés do Senhor, enxugou as lágrimas com seus cabelos. Ela fez o melhor para o Senhor. Então temos que dar o nosso melhor para Ele. Isso aqui não quer dizer de riquezas, de valores, não. Mas o nosso melhor, dedicar o nosso tempo mais para Ele, em oração, em jejum, em louvor. Sempre está colocando o Senhor como prioridade em nossas vidas. Aleluia. Encerra dizendo: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E creio eu que eles eram servos de Deus. Deus se revelou para eles em sonho, dizendo: não volte pelo mesmo caminho, assim como Deus falou para o profeta novo, né, que foi lá em Betel e depois acabou voltando, né, pelo mesmo caminho, foi despedaçado por um leão. O Senhor falou para eles: não volte pelo mesmo caminho.
em sonho, assim como o Senhor se revelava para José, né? Se revelou para José, mandando José fugir com Jesus para o Egito, para que Jesus não fosse morto, né? E tem uma passagem que faz alusão a essa passagem, que era Deus mostrando o que ia acontecer com Jesus no futuro, quando aconteceu com Moisés lá no Egito, que mataram as crianças, né? De uma certa idade para baixo. Não, toda criança que nascesse homem teria que ser morto. Mas a mãe de Moisés, Betseba, e seu pai, Arão, conseguiu esconder Moisés por 3 meses, colocou ele no cesto no rio, e a filha de Faraó o pegou e o criou. A Lisa representava Jesus, porque na época de Moisés mandaram matar todos os meninos homens. Na época de Jesus aconteceu a mesma coisa. Deus estava mostrando que com Jesus ele ia passar pela mesma coisa. Moisés, ele serviu de resgatador, de libertador de Israel. Foi ele quem libertou Israel do Egito. Jesus também veio para nos libertar do Egito que a gente vivia, da vida promíscua, da vida de pecado que a gente vivia. Jesus veio para nos libertar através da sua morte. Assim como Moisés libertou o povo do Egito, na época de Moisés, todos os meninos foram mortos, menos Moisés. Na época de Jesus também, em Belém, todos os meninos foram mortos, menos Jesus que fugiu, para o Egito com seu pai José e sua mãe Maria. Então, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento apontava para aquilo que Jesus ia passar também, né? Quando Abraão foi ali para oferecer o seu filho no Monte Moriá, que Deus não quis o sacrifício, no final de tudo, Deus mostrou: eu não quero, mas eu vou fazer isso com meu filho, eu vou sacrificar o meu filho por vocês. Então dê valor a tudo que Jesus fez por mim e por você. O sacrifício dele não foi em vão. Coloque Jesus como prioridade na tua vida. E as demais coisas, as vossas precisões, as vossas necessidades, os vossos problemas, Ele vai resolver. Só basta Ele estar como centro da minha e da tua vida, como prioridade na minha e na tua vida, como foco e como alvo na nossa vida. Jesus tem que ser prioridade em todos os dias e em todas as horas. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém.